Vamos lá, colegas? Bom, então dentro desse contexto de relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Dando continuidade à nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo, vamos resolver esse exercício aqui que nos é proposto, tá? Calcular a altura de um triângulo equilátero de lado L. Então, primeiro, o que é um triângulo equilátero? Então, triângulo equilátero é um triângulo, claro, com três lados, né? Então seria um triângulo. E equilátero quer dizer que tem os três lados com a mesma medida, né? Ele designou como L. Então, olha, L, L, e essa medida aqui embaixo também vou colocar como L. É a medida L, tá? Ele quer a altura. Então, o que é a altura do triângulo equilátero? Não sei se se recordam bem, né? Se eu ligo o vértice do triângulo equilátero ao ponto médio do lado oposto, se eu ligar o vértice ao ponto médio é o ponto que divide o lado oposto em dois segmentos de mesma medida. O que acontece aqui é que nós formamos dois triângulos que são congruentes. O que significa essa palavra congruentes? O triângulo da esquerda e o da direita, eles têm as mesmas medidas. Ué, mas por quê? Porque ele tem três lados com a mesma medida. Simplesmente isso. Olha, esse lado é comum, esse lado é L, esse lado é L e esse aqui é o ponto médio, né? Então, os dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, ou seja, se eles têm as mesmas medidas, né, eles também têm os ângulos internos congruentes. Então, este ângulo e este ângulo, os dois ângulos aqui que eu estou apontando na pontinha do meu lápis, olha, o da direita e da esquerda tem o mesmo valor. Se meia volta é 180, se eles são suplementares, ou seja, se a soma dá 180 e eles têm o mesmo valor, portanto, aqui é 90 e aqui também é 90. Olha que curioso. Então, ao traçar a altura do triângulo equilátero, ela cai justamente no ponto médio do lado oposto. Bom, se é ponto médio, então, esse lado L, ao ser dividido por 2, fica L barra 2, L barra 2. L barra 2 é L sobre 2, né? E aqui é a altura que eu preciso descobrir. Então, não sei o valor da altura, eu vou dar um destaque aqui, um coloridinho, vou chamar de altura H, tá? Altura H. Preciso descobrir o valor de H. Como que eu faço? É uma das relações métricas. Vou pegar este triângulozinho, tá bom? Poderia pegar o outro, tanto faz. E em cima disso daqui eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Pitágoras. Sim. O que Pitágoras falou? Pitágoras, né? Ele tem o seguinte teorema. Quando nós temos um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, os outros dois são catetos. E Pitágoras, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos, é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2. L sobre 2 ao quadrado. Certo? Maravilha. Feito isso, vamos lá. Se isso, então, vamos resolver isso daqui. Como a gente faz para resolver esse negócio? Se eu quero descobrir o H, né, ele seria o nosso X da questão. Então eu isolo H. Ou seja, vou passar esta fração para o outro lado. Vou passar esta fração para o outro lado. No outro lado aqui da igualdade, eu tenho, olha, o L elevado a 2. Quando eu passo isso para o outro lado, que eu não passo, tá mais, ele vem menos, lembra? Ele vem subtraindo, tá? E já aproveita para desenvolver. O que é L elevado a 2? É o L elevado a 2, né? O que é 2 elevado a 2? É 4. Então, notem bem o que eu fiz. Peguei este L sobre 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 4, e passei para lá. Passei, ele foi negativo. Ficando apenas o H elevado a 2. Como que eu faço essa subtração? L ao quadrado menos 1/4 de L ao quadrado. Bom, se eu tenho que subtrair tem denominadores, né? Quer dizer, não tem denominadores, professor. Não tem. Estou vendo nenhum denominador aqui embaixo. Quando não tem nenhum, eu coloco 1. Mas para operar com frações, eu preciso igualar o denominador através do MMC. Correto? Então, olhando a tabuada do 1 e do 4, qual que é o menor múltiplo comum? O 4. Porque tem 4 na tabuada do 4, claro. 4 vezes 1. E tem 4 na tabuada do 1, que é 1 vezes 4. Multiplicou embaixo, multiplica em cima, tá? Feito isso, agora a gente conclui o nosso cálculo. Vamos lá. Então, o denominador é o mesmo,
Portanto, deixa eu continuar aqui, olha. Portanto, conserva o denominador, que é 4, e 4L2, tira L2, tem 4L quadrado. Vai tirar 1? Tem 4. Vai tirar 1? Sobra um 3L ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui igual a H elevado a 2. Próximo passo, lembra da operação inversa? Está na forma aqui de potência, a gente vai passar na forma de raiz. Na verdade, a gente tira a raiz dos dois lados, cancela aqui, né? Mas é o equivalente a passar na forma de raiz. Ao passar na forma de raiz, o que vai acontecer? Olha comigo aqui, imagina, vai ficar uma raiz quadrada de 3L2 sobre 4 igual a H. Igual a H. Gente, de novo, olha, propriedade dos radicais. Eu posso separar essa raiz em cada um deles. Como assim, professor? Separar, olha, a raiz de 3, raiz de L2 sobre a raiz de 4 igual a H. E agora um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho mais para baixo. Olha aqui, o que tem raiz a gente calcula. Então, por exemplo, dá para cortar essa raiz com esse 2. Então vai ficar L. A raiz de 3 não é exata, então fica, né, sobre raiz de 4. Opa, essa sim eu conheço. 2 igual a H. Então, tá aí, tá? Essa é a nossa resposta. Então, resposta, tá? A altura do trilátero mede H mede do lado raiz de 3 sobre 2. Tá? L raiz de 3 sobre 2. Ok? É isso aí, turma. Muito obrigado. Vamos lá, até o próximo vídeo, hein?